Aqui no estúdio a gente continua conversando com o Dr. Marcos Vinícius, coordenador regional de Polícia Civil aqui na região de Teixeira de Freitas. Doutor, o Valdeci do bairro São Lourenço, ele está perguntando o seguinte: por que a maioria dos crimes não são solucionados? A maioria dos crimes são solucionados? Olha, é o que eu falei agora há pouco, né? Precisa se conhecer os dados. Eu acho que essas pessoas precisam conhecer mais os fóruns de segurança pública, participar, debate. Nós estamos abertos justamente a esse trabalho no dia a dia, no cotidiano, nunca nos furtamos a receber a população. E é preciso que se saiba qual é o tipo de crime que se fala, né? Então, como eu coloquei agora, o advento do crack, ela trouxe um aumento de crimes violentos intencionais, não só em Teixeira de Freitas, mas na região. Então, quando a gente vai falar abstratamente, fica complicado. É preciso que a gente saiba que tipo de crime está se falando ou de criminalidade do ponto de vista geral. Eu já falei do ponto de vista geral, nós temos um aumento menor do que em outras comunidades. Exemplo disso foi citado aqui o Nápoles, que está na mesma micro-região, né? E teve situações diferenciadas em relação aos dados estatísticos. O próprio Itabuna, que nós fomos avaliar. Então, é preciso que se faça um dado com bases concretas e oficiais, números oficiais, para poder se aferir essa informação de acréscimo diferenciado, né? Então, é essa a ideia que a gente parte. Tem um telespectador aqui, o Carlos, do bairro Nova América, é um assunto até que eu tinha pautado aqui, sobre esse caso da moto que foi furtada no próprio pátio do complexo aqui policial, né, aqui próximo da TV Subaía. Como é que foi essa história? Você tem pistas dos bandidos, dos ladrões aí, doutor? Olha, em princípio, o fato, me cabe aqui dizer que de fato existiu, né? Não foi motivo de felicidade, muito pelo contrário, mas não é o primeiro, né? A gente observa que em outras delegacias nós temos um problema muito grande em relação à custódia de objetos. E, inclusive, aí os veículos, né? O que é que nós temos hoje? Um pátio abarrotado de veículos de outras gestões, né? Que não tem ainda a solução jurídica. E aí fica um acúmulo de veículos, levando a que você custodie, muitas vezes em condições vulneráveis. Então isso aconteceu, né, de fato, mas nós desenvolvemos investigações e hoje eu tenho condições de dizer que essas investigações estão no rumo adequado e as duas motos que foram subtraídas já foram recuperadas. Nós ainda não concluímos a investigação, um desses indivíduos foi flagranteado, né, e em função das modificações legislativas teve que ser arbitrada a fiança. Ele pagou a fiança, está respondendo o processo em liberdade. Nós estamos ainda desenvolvendo as investigações, avaliando todas as hipóteses possíveis e o demonstrativo disso foi que a resposta pronta e dada ocorreu, né? Agora nós precisamos finalizar alguns incidentes nesse episódio para que nós possamos ter a certeza de todas as pessoas que participaram, independente de quem quer que sejam, se sejam ou não funcionários públicos, policiais, particulares, todos serão responsabilizados. Há possibilidade de próprios funcionários públicos estarem envolvidos? Olha, há essa possibilidade? Nós não descartamos hipóteses. Vemos que, pela boa técnica investigativa, você tem que considerar todas as linhas investigativas, inclusive essa. Né? No primeiro momento, nós já identificamos, nós já temos a identidade da pessoa que subtraiu. Estamos ainda confirmando, né, porque esse veículo foi repassado. E é questão de tempo para a gente chegar nesse verdadeiro indivíduo que se apossou, né, que teve essa ousadia, né? Alguns até justificam dizendo que foi um mal-entendido, imaginando que esse veículo já estivesse liberado. Então, todas as hipóteses vão ser analisadas. Em primeiro momento, por conta dessa deficiência de local adequado para a custódia de veículo, pode ter gerado algum tipo de situação parecida, né? Como não tem um profissional específico para aquela área, em primeiro momento já ocorreu situações e depois foi averiguada e esse veículo foi liberado para uma outra autoridade que já não se fazia presente naquele momento. Outro assunto é a fuga de presos que ocorreu nessa semana, né? As informações que a gente tem, se eu estiver equivocado, o senhor, por favor, me corrija, que 2 presos já foram devolvidos aí às celas, um se apresentou e outro a polícia conseguiu recapturar. É isso mesmo, doutor? Procede. Dos 4 que foram, na verdade, evadidos, que fugiram, eles já foram 2 capturados, né? Aliás, um capturado, como você bem falou, em diligências policiais, e o outro se apresentou. A notícia que nós tivemos hoje pela manhã é que o terceiro já está a caminho da delegacia de polícia. É bem provável que nesse momento já tenha se recolhido, que foi o que ficou, pelo menos, informado pelo advogado dessa pessoa, né? Então só está faltando esse único indivíduo, né? Eles eram pessoas que não ficavam junto dos demais presos. Eles ficam numa cela chamada cela do seguro, porque já tiveram algum tipo de problema
em relação aos demais detentos, seja pela modalidade do crime, de estupro, de estupro, é um crime que causa uma diferença em relação aos demais presos, né? Então isso obriga, e alguns que tiveram desavenças e foram obrigados a ficar nessa cela em separado. É uma cela que se coloca em observação, a segurança é diferenciada em relação, ela é uma segurança mais fragilizada, né? Vamos dizer assim, é uma segurança de menor intensidade, né? A palavra mais adequada, e eu creio que eles se aproveitaram dessa situação e já perceberam que não há vantagem nenhuma, né? O processo deles está correndo, essa situação só traria prejuízo para eles, e o trabalho de investigação está seguindo forte, intensamente, e nós acreditamos que vamos recuperar todos os 4. Para um caso como esse, um caso de fuga, e também para outros, até mais, como é que a população, qual o canal de comunicação da população para com a Polícia Civil? Olha, essa foi uma pergunta extremamente oportuna, porque não serve somente para esse delito, né? A situação de parceria entre a polícia e a comunidade se mostra muitas vezes na concepção que o cidadão deve ter de que é papel dele contribuir para uma sociedade mais justa, né? Mais livre da criminalidade. E aí nós temos o 197, que é o serviço tradicional, 190 para situações emergenciais, né? Que é da Polícia Militar, e o 197 da Polícia Civil, que se passam informações a respeito de casos. Muitas vezes se pede auxílio a 197 para fazer uma atividade que é do 190. Né? E eu reforço esse momento aqui para dizer que a atividade do 197 está voltada para as informações que levem à autoria de crimes. Por exemplo, onde um desses indivíduos se encontra, pode ser informado através do 97. Das 8 às 12 horas, das 14 às 18, eu tenho um profissional exclusivo para dar atenção a esse servidor. E nós temos também à disposição o 0800 284 6440. 0800 284 6440 é um canal em que a população pode utilizar, vai primeiro a informação para Salvador e nos chega quase que em tempo real, permitindo que essa informação se some no contexto investigativo e produza bons frutos.